Fala, gente, beleza? Seja bem-vindo ao meu canal e hoje eu tô aqui com o pastor Claudeci e a gente vai falar hoje sobre um tema muito polêmico, entre o ouvir e o praticar. Porque muitas pessoas costumam ouvir e praticar pouco, querem falar muito, mas praticar que é bom, nada, não querem fazer muito. Então hoje a gente vai falar sobre o ouvir e o praticar. Então vem comigo aí, se inscreve no canal, ativa o sininho aí e vamos falar um pouco sobre isso, né, pastor? É isso aí, a gente tem em mente aí que isso é um assunto meio espinhoso, né? Muito espinhoso. A gente vai falar aqui, a gente não fecha esse assunto, né? Porque a gente vai dar ideias aqui, vai falar algumas coisas aqui, mas fechar mesmo o assunto a gente nunca fecha. É verdade. Né? Então, assim, a gente vai dar uma destrinchada aqui, mais ou menos, sobre o que é isso, né? E o que a palavra fala disso, né? Nós vamos destrinchar um pouco isso e entender o que a palavra diz sobre isso, né? Porque tá na palavra, né, pastor? Pois é, porque a meta é a palavra. Isso aí. Né? O propósito é a palavra. Nosso propósito sempre vai ser a palavra de Deus, sempre vai ser espalhar aquilo que está na Bíblia. A Bíblia é o nosso manual de sobrevivência. Então é isso. É entre o ouvir e o praticar. Nós vamos entender um pouquinho isso aí. Falando sobre o ouvir e o praticar, muitos cristãos, o senhor acha que escutam pouco e praticam, ou escutam muito ou praticam pouco? Sim, então, porque essa prática, a questão, ela parece ser bem inerente ao cristão, porque quando a gente vai na palavra, a gente percebe que há um chamado à responsabilidade de não apenas ouvir, mas praticar. Tiago 1, versículo 22, diz: sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Então, se a gente leva para o contexto de que eu ouço, mas não pratico, estou me enganando. Então, hoje, na maioria das igrejas, acontece muito de o cristão, ele ouvir a palavra, escutar uma boa palavra, ser alimentado com uma boa palavra, mas praticar essa palavra mesmo é muito pouco. Sim. Tem se praticado bem pouco e isso é interessante porque a gente pode até enquadrar isso como uma falta de maturidade. Cara, e aquelas pessoas que praticam, estão ali, estão como é que eu posso falar? Estão em afinco ali dentro da palavra, estão praticando, estão vivendo a palavra, estão vivendo os seus ministérios, estão vivendo os seus chamados. E aqueles que não estão vivendo, de certa forma, sentem inveja, ou querem atrapalhar, ou querem impedir daquele outro avançar. O que você acha disso? Então aí já é. Vamos ser polêmico. Daí é tipo aquele que não faz, exige que tenha, e quando tem, pisa na cabeça. É igual a parábola dos denários, né? Que foi dado uma moeda para cada um, né? Sim. E aí cada um fez aquilo que pode. Muitas das vezes a pessoa tem ali, foi dado um chamado, foi dado um propósito, foi dado um ministério para aquela pessoa, e aquela pessoa, em vez de plantar, em vez de fazer aquele negócio multiplicar, ela vai e esconde, ela vai e enterra o ministério dela e fica esperando para devolver para Deus aquilo que foi dado para ela. Não, cara, Deus ele te deu para você multiplicar. Muitos hoje não multiplicam, não avançam no reino de Deus porque não sabem como multiplicar os seus ministérios, né, pastor? E além disso, quando a gente leva para o lado da prática, aquele que ouve e pratica, ele já tem no íntimo dele e espiritualmente que se ele ouviu, ele tem que praticar. É tipo como se fala, eu fui curado para curar. Uhum. E
E muitas vezes, isso às vezes até vem como assim um empecilho, porque a pessoa que às vezes ouve, ela acha que para ela praticar, ela tem que aprender muito mais. E essa coisa do aprendizado, do ouvir, ele vai ouvindo e praticando, e aí aquilo vai crescendo, vai expandindo. É colocar a mão no arado, mesmo sabendo aquilo, o necessário, mesmo sabendo um pouco ali, mesmo não tendo tanta experiência, mas fazendo também. Porque a gente adquire experiência fazendo, a gente adquire conhecimento vivendo. Não adianta que não vai ser diferente no reino de Deus, não vai ser diferente nem para mim, não foi diferente nem para mim, nem para o pastor aqui. Todo conhecimento que a gente tem, a gente adquiriu vivendo, né, pastor? Porque na verdade, a chamada experiência, eu creio que fica uma palavra meio que em vão, porque não é apenas de experiências que a gente faz a prática do Evangelho. Verdade. Então, assim, muitas vezes as pessoas podem ser nova no Evangelho e ter, né, experiências assim. E assim, o desempenho ser muito além do que a gente pensa. Sim, O problema é que muitas vezes, quando se fala de ouvir e praticar, é de querer ter aquela coisa, não, agora eu estou pronto. Não, quando você ouve, você já está pronto. Sim. Porque quando ouvir e praticar, é porque você já está pronto. Sim, você foi alimentado ali com uma palavra, você foi alimentado com aquilo que Deus trouxe para o teu coração, então você já pode dividir com alguém, né? Eu uso sempre, algo que eu tenho em mente, uma ilustração de que você não precisa de uma marreta de 13 quilos apenas com a marreta que se tomba um ouro. Não. Com uma colher de pedreiro você tomba, você só vai levar mais tempo, isso aí. Então, assim, essa coisa do ouvir e praticar é para hoje. Mas essa experiência que todo mundo quer ter antes para depois a prática vai se adquirindo no caminhar da estrada. Gente, Deus tem pressa em usar você e usar a mim e usar o pastor aqui. Então Deus tem pressa de usar a gente. Não adianta que você vai falar, eu vou esperar. Tipo assim, e uma coisa que acontece muito, gente, não olhe para o teu irmão, não olhe para o que teu irmão está fazendo, faça você. Seja você o instrumento, seja você aquele que vai fazer, porque o que acontece hoje é você olhar para as pessoas, olhar para aquele que tem um bom desempenho, aquele que tem um bom resultado e querer ser aquela pessoa, ou querer ser, ou fazer igual aquela pessoa. Não, faça você a tua parte, para que você também mostre que você é capaz, que você possa ter um bom desempenho, né, pastor? E todos nós, quer queira ou não, eu acredito que somos capazes. Porque se você ouve, você assimila, e é o que Paulo fala, você retém, tá bom. Mas se você ouve e vai pôr em prática, você na verdade tem que reter o que tá bom. Isso. Então, assim, você é capaz. Sim. Ninguém é incapaz. Ninguém é incapaz. Todos nós somos capazes de desenvolver algo maravilhoso, de agregar para o reino de Deus, de fazer o reino de Deus avançar, de fazer as coisas, a mensagem ser pregada, chegar ao coração das pessoas. Todos nós temos essa capacidade, né, pastor? Com certeza. E nisso tudo, eu penso o seguinte, a gente às vezes vai lendo a palavra e muitas vezes deixa muitas coisas passarem. Porque quem disse que os irmãos ali do rei, né, eles não eram
os capazes. Uhum. Tanto que eles foram para o exército lá de Saul. Porém, aí é onde a gente entra que o assunto às vezes fica meio espinhoso, é nesse fator. Porque Davi, ele tinha algo a mais. Então, assim, a gente tem sempre que se apegar a Deus. E o que seria esse algo a mais que o Davi tinha, pastor? Algo a mais, ele tinha obediência ao Senhor, entrega ao Senhor. Ele vivia como o Senhor sendo o ponto principal, a prioridade dele. E por isso que Davi tinha um bom resultado também, né? Por isso que Davi tinha um bom resultado, porque Davi priorizava primeiro a Deus, ele colocava Deus como primícia da vida dele. As prioridades de Davi estavam no reino de Deus, estavam na presença de Deus, estava em Deus, não nas pessoas, não em fazer como fulano faz ou como ciclano faz, né, pastor? E hoje em dia, praticamente, a gente falha muito nisso, né? Enfim. Quando Paulo fala pra gente ser imitadores, Paulo fala pra gente ser imitadores de Cristo. Pois é. Imitadores de Cristo. As pessoas querem imitar o jeito da outra falar, querem imitar o jeito da outra pregar, querem imitar o jeito da outra pessoa cantar, e você acaba perdendo a sua própria identidade, né, pastor? E aí, a gente falha muito nisso. Por quê? Quando eu falei aqui sobre o rei, o que ocorre? Muitas vezes a pessoa ela se preocupa com aquele que está entrando se vai se sair melhor ou não, mas ela também tem o seu espaço. Sim, pô, todos nós temos espaço para fazer. E o que é interessante nisso, eu até coloquei algumas coisas ontem, estava orando a Deus e fiz aqui algumas, porque a gente vai vendo que aqueles que se dedicaram a Deus, às vezes pode encontrar empecilhos pela frente, né? Porque eu acho que a maioria das vezes aqueles que se dedicam a Deus encontram um empecilho na frente. Vai encontrar. Mas a vida não é um mar de rosas. Não. E aí, eu até coloquei aqui, vamos lá, num ambiente familiar, né, para a coisa ficar mais espinhosa ainda. Vamos lá. Quem matou Abel? Caim. Irmão dele. O irmão dele, verdade. Quem vendeu José? Os irmãos dele. Quem tinha inveja de Davi? Eita, os irmãos dele. Quem não ficou feliz com a volta do filho pródigo? O irmão dele. Mas nem por isso, é isso que, às vezes, olha só, a gente deixa de praticar, está perdendo aquilo que Deus tem como propósito para a nossa vida. Porque se esses que eu falei aqui, Deus não fosse por eles não estariam nem na Bíblia. Verdade. Nem isso citados, é uma realidade. né? Porque, exemplo, Caim matou Abel, mas só que lá em Hebreus fala sobre Abel, fala que foi imputado a ele tipo de louvor, né? Assim, tipo, porque a gama de entrega dele das primícias, né? A Bíblia cita isso. Sim. José chegou a governador, um cargo que nem existia. Forte demais. Foi criado para ele, né? Pois é. Um cargo que foi criado exclusivamente para José. Pois é. E Davi, os irmãos dele, já eram do exército, mas eram contra ele. Até tem um fato lá que quando ele chega, os irmãos, você vem fazer o que aqui? Vem. Rapaz, eu escutei isso há um tempo atrás, eu tenho pensado nisso. O pessoal fala muito que Davi não era um filho da mesma mãe, né? Sim. Provavelmente era um ato com uma outra pessoa, com um empregado ou uma serva. Então por isso que os irmãos de Davi não gostavam tanto dele.
Sim, e quando a gente vai mais à frente, a gente vê o filho pródigo e esse irmão que ficou, assim, quando esse irmão volta, ele não o aceita bem. Mas é interessante, Deus aqui, esse pai, ele age, porque o texto ali, ele prefigura a imagem de Deus nos aceitando. Mas sabe o que eu vejo todos esses textos aí? Como os irmãos tiveram invejas um do outro. A inveja, e é detalhe, isso acontece hoje, no dia de hoje, dentro das igrejas. Então é algo muito forte. Dentro das igrejas acontece muito isso. Os próprios irmãos, que era para apoiar o ministério do outro, que era para fazer o outro avançar, é aquele que provavelmente tenta minar o ministério do outro, tenta impedir, tenta deturpar de alguma forma o ministério do outro, fazendo que não avance. Mas isso acontece, como eu falei, e me parece ser inerente à vida do cristão. Verdade. Porém, a gente tem que ter em mente de que isso aí deve ser classificado como falta de maturidade. É falta de maturidade. Muita falta de maturidade. Para o reino, o reino é de crescimento. Tanto na vida pessoal, familiar, espiritual, ministerial, e eclesiástica, verdade, né? Que é o ministério. Então, assim, é a falta de maturidade. Verdade. Para o reino, nós dependemos de sermos maduros. Para o reino, nós dependemos de ser maduros. Só sendo maduro, nós iremos entender que isso é uma mudança de vida. Verdade. Porque é o que Cristo fala lá, você precisa nascer de novo. Então, sendo maduro, nós iremos agir mais espiritualmente. Verdade. Entendeu? Nós iremos ter os olhos espirituais, é como Paulo diz, nós iremos nos tornar, Paulo cita homens, mas eu vou citar aqui pessoas, parafrasear aqui, pessoas espirituais, que discernem das coisas espirituais. Verdade. Pastor, para a gente finalizar, qual o recado que você poderia deixar aí para esse povo aí? Recado? Então, eu deixo algo aqui, até mesmo de Tiago mesmo, né? Nós vivemos entre isso e a prática é essencial. Nós precisamos praticar. Verdade. O evangelho, ele só é evangelho praticado. Porque se você ouve e retém aquilo só para você, colocando aqui numa configuração de informática, um HD, se ele encher muito vai ficar lento, vai ficar lerdo e daí não vai sair nem do lugar. Então é necessário que se pratique. Evangelho é praticado, nós devemos praticar o evangelho. Não é apenas, eu não estou falando aqui de prática apenas de pregação, eu não estou falando isso, é de vida com Deus, é praticar, porque o evangelho é uma caminhada e é necessário caminhar, ouvir, praticar, caminhar. Amém, gente. Olha só, esse foi o nosso vídeo de hoje, então eu quero te pedir já, se inscreve no nosso canal aí, ativa o sininho, deixa o seu like se você gostou desse vídeo, pra gente também saber como fazer melhor, para ter uma configuração melhor, entendeu? Desculpa por algum barulho, por alguma situação, mas hoje foi o nosso primeiro vídeo dessa série de vídeos e eu quero te pedir já, então se inscreve no nosso canal aí, ativa o sininho e lembre-se sempre, Deus é bom e o diabo não presta. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família. Obrigado mais uma vez, pastor, pela participação aqui com a gente. Que Deus abençoe a tua casa também, Deus abençoe a tua família. Muito obrigado, pastor. Deus abençoe a todos. Amém. Tchau, tchau, gente. Tchau.